Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós lemos aquele famoso episódio no qual Jesus cura a sogra de Simão Pedro. É uma cura famosa porque ela é relatada pelos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um com as suas características especiais, né? Enquanto São Mateus fala que Jesus entrou na casa de Pedro, já chamando Simão Pedro de Pedro, e ele toca na sua sogra. São Lucas, por outro lado, diz que Jesus entrou na casa de Simão e ameaçou a febre. Cada um dos evangelistas tem uma riqueza, tem uma nuance, algo que nós podemos refletir para enxergar a verdade que está sendo transmitida. Na perícope de hoje, no trecho do Evangelho que nós lemos hoje, nós temos o evangelista São Marcos. E São Marcos, quando vai descrever a cura da sogra de Pedro, usa um verbo um pouco surpreendente. Ele diz o seguinte, lendo no versículo 31, que Jesus se aproximou e segurou sua mão. Segurou a mão da sogra de Pedro e ajudou a levantar-se. Esse segurar a mão contrasta com São Mateus, que diz que só tocou. E o verbo que está lá é o verbo krateo. É um verbo que significa segurar com força, segurar sustentando. E é esse mesmo verbo que é usado pela tradição cristã para descrever os ícones de Jesus, quando nós o chamamos de pantocrator, krateo, krator, é aquele que sustenta tudo. É exatamente essa ideia, é sustentar com a mão. E isso nos mostra uma leitura mais profunda dessa passagem. Veja, São Marcos descreve como Jesus inicia o seu ministério expulsando o demônio na sinagoga. Depois, aqui ele cura a sogra de Pedro. E em seguida será relatado a cura de um leproso. Aqui, os Santos Padres veem uma sequência admirável, porque Jesus vai desfazendo o trabalho da serpente no jardim do Éden. Primeiro, a serpente pecou, Jesus expulsa o demônio. Depois ele seduz a mulher, Jesus aqui cura a sogra de Pedro da febre. E depois, finalmente, Jesus vai e cura o homem, o leproso impuro. Dentro deste contexto, ver a obra de Jesus como esta obra de poder, onde a fraqueza da mulher, ou seja, a sua febre significa exatamente isso, a concupiscência, a fraqueza da mulher é curada, onde Jesus ali se apresenta como aquele que a sustenta. E sustenta com força. O que quer dizer esse sustentar de Jesus? Veja, novamente, nos ícones do Pantocrator, ao redor da cabeça de Jesus, está escrito Ho-On, ou seja, o ser, aquele que é a fonte de todo o ser. Aqui é a sarça ardente de Moisés, onde Deus diz, eu sou aquele que é, eu sou a fonte do ser. Jesus se identifica aqui com aquele que é e que sustenta tudo no ser. A ideia que as pessoas têm de criação é de que Deus, há uns bilhões de anos atrás, criou o universo e depois foi cuidar da sua vida e nos deixou autônomos. Mas isso não é a ideia correta de criação. Nós, seres humanos, não somos capazes de criar, porque para criar uma coisa você precisaria pensar aquela coisa e mantê-la no ser o tempo todo. Ou seja, para criar uma coisa você precisa manter a mão poderosa, krateo, e sustentar. Este sustentar no ser é aquilo que
realmente Deus faz conosco e que Jesus faz conosco, porque Ele é o próprio Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus na qual tudo foi criado. Ao se afastar dele, tudo fica fraco, nós ficamos desordenados, ficamos febris. Ao nos aproximarmos dele, ou melhor, ao ele entrar em nossa casa, como ele entrou no mundo pela encarnação, ele se inclina sobre a nossa miséria, como ele se inclinou sobre a miséria da sogra de Pedro, e com mão poderosa, crateu-o, ele nos sustenta, nos reconduzindo àquilo que nós deveríamos ser. Ele que é a fonte do ser, nos vê caindo no não ser, ou seja, na morte eterna, e nos sustenta de volta, nos trazendo para a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.